Pessoal, vou fazer um teste aqui. Eu vou compartilhar minha tela. E aí vocês vão me dizer se está aparecendo tudinho bonitinho aí, a apresentação. Tá aparecendo aí os caros colegas aí? Todo mundo bonitinho. Certo? Tô vendo. Tá aparecendo, sim. Beleza. Tá aparecendo, professor. Elber, você tá dirigindo, né, cara? Tá dentro do carro? Como é que é isso? Tá assim? Teu microfone tá desligado. Beleza. Desliga o microfone por enquanto, tá? Pessoal, vamos lá. 10h10 já. E aí, em respeito àqueles que estão aqui agora, em respeito ao horário que a gente fixou, ok? Eu estou gravando aqui via aplicativo, então daqui a pouco eu faço os recortes e coloco o link lá no YouTube para quem não pôde. Tá todo mundo vendo a apresentação aí? Só dê um sim aí. Mandem por áudio, porque quando eu abro a apresentação eu perco o chat, tá? Sim, professor. Beleza, Sim. ok. Então vamos lá. E visualizando. Ok. Vamos iniciar a aula 2 agora. Antes disso, eu vou dar alguns avisos. Primeiro falar sobre o Classroom, lá o link que eu disponibilizei para vocês. Eu tenho uma média de 70 alunos nessa matéria, onde eu estou com a turma 9 e 10. E apenas 20 pessoas ingressaram lá no Classroom, e lá está sendo o principal meio de comunicação entre eu e vocês. Então, menos de um terço aí de pessoas aderiram. Isso é preocupante, porque a gente precisa dar importância aí ao trabalho do professor, ao trabalho de vocês próprios, né? A gente já discutiu sobre isso. Então, estimulem, falem para o pessoal entrar lá, porque senão vão perder trabalho e daqui a pouco vão querer correr atrás e aí não vai dar tempo, tá? Outro aviso em relação ao trabalho, aos trabalhos que está sendo postado, lá já foi postado uma atividade 1. Vou passar a atividade 2 nessa segunda-feira. Na segunda-feira também eu quero começar a desenvolver o trabalho final. Então eu vou pedir uma coisa de vocês. Só um momento. Deixa eu aceitar aqui, tem alguém querendo entrar aí. Stephanie. Então eu vou pedir para que vocês possam mandar para mim por e-mail ou por WhatsApp o grupo de vocês, para eu ter mais ou menos uma ideia de quantos grupos tem. Para quem assistiu a primeira aula, vocês perceberam que eu vou passar um estudo de caso. Então eu vou sortear os trabalhos, ok? O pessoal estão chegando aí. Eu vou sortear. Então mandem para mim, sei lá, coloquem o nome do grupo alfa, sei lá. E aí me mandem o número de participantes. No máximo 8 participantes, por favor, tá? Então, eu preciso que vocês me mandem para eu poder fazer o sorteio. E aí semana que vem, para que vocês tenham mais tempo também para poder desenvolver o trabalho. E aí mandem para mim para que eu possa fazer isso. Em relação à presença também, no Classroom eu coloquei lá que vai ser conforme o trabalho. Então, se você vai fazer sozinho ou em grupo, você tem que estar participando de alguma maneira. Se você não aparecer em nenhum dos trabalhos, automaticamente
a sua presença ela não vai ser notada. Outro aviso é em relação à aula prática. Eu estou correndo atrás, pessoal, para que a gente tenha alguma aula prática. Em tempos normais já seria difícil ter um local controlado, com equipamentos e tudo mais. Neste momento aí que fica difícil mesmo em relação à aglomeração, mas eu estou correndo atrás, aí não quero estragar a surpresa, espero ter uma boa notícia semana que vem com vocês, para que a gente venha fazer algo bem na prática mesmo, tá bom? Então, eu tenho conversado com o Marcelo Gila, infelizmente ele não está aqui hoje, mas para a gente tentar desenvolver uma aula prática, ok? Eu acho que esses eram os avisos. Então vamos lá. Bom, as regras são as mesmas da aula passada. Essa aula de hoje ela vai ser só uma parte. Quando eu comecei a fazer os slides, ficou muito extenso e vocês sabem que eu não quero ter uma aula extensa. Daqui a pouco vocês vão estar dormindo aí no conforto da casa de vocês e eu não quero isso. Eu quero que vocês aprendam algo. Então eu desenvolvi aqui, eu já estava passando de 60 slides e aí eu não consigo falar 1 minuto por slide, por exemplo. Então, mais de 1 hora para mim nessa dinâmica aqui fica complicado. Então, o que eu vou fazer nessa aula? Eu vou só terminar a linha de raciocínio da aula passada. Vocês lembram, né, que eu comecei a falar sobre a dinâmica. Eu quis ampliar um pouco os horizontes em relação ao que é um sistema de combate a incêndio, onde não se resume apenas a uma planta baixa e um memorial descritivo. Eu quis falar um pouco mais sobre isso. Então, eu vou desenvolver nessa aula os três outros itens de um sistema de combate a incêndio. Então, a dinâmica vai ser a mesma, tá? Vocês vão anotando aí ao longo da apresentação as dúvidas. Eu coloquei numeração nos slides dessa vez, então você vai poder colocar lá slide tal, minha dúvida é tal. E aí no final da aula eu vou abrir o microfone, abrir o vídeo para quem quiser aparecer, para tirar suas dúvidas, tá? Então anotem aí para que a gente tenha um mínimo de dinâmica possível. A ordem vai ser definida no chat. Quem escrever primeiro terá prioridade. Então, eu até peço desculpas, porque na aula passada, a primeira pessoa que eu via no chat, eu já ia discutindo, e eu tenho que ver quem escreve primeiro, né? Então, mas assim, vão anotando aí para que no final a gente tenha um mínimo de interação, ok? Então, como eu falei na aula passada, eu falei sobre o panorama do sistema contra incêndios e falei sobre unificar a linguagem. O que seria isso? Alguns itens, né, que vão fazer parte do nosso sistema. Eu falei sobre prevenção de incêndio, proteção contra incêndio. Nessa aula eu vou falar sobre combate a incêndio, meios de escape e o gerenciamento de tudo isso. Então, só nesses três itens já tem um material suficiente para a gente discutir muita coisa aqui, tá bom? Bom, começando sobre combate a incêndio. O que é combate a incêndio? Compreende tudo que é usado para se extinguir incêndio. Então, quando essa definição veio para mim, eu li ela, e aí eu destaco a palavra tudo, e aí me veio uma primeira indagação, né? Somente extintores hidrantes extinguem o fogo? E aí essa indagação veio de encontro com o trabalho que eu pedi, a primeira atividade que eu pedi para vocês, tá? Que foi definir fogo, o triângulo do fogo e tudo mais. Tá? Então, quando você entende essa dinâmica, deixa eu só mudar aqui o ponteiro aqui. Quando você entende essa dinâmica, pessoal, do fogo ser uma reação química que emite calor e luz, onde eu preciso de um combustível, né, que é o que está pegando fogo, eu preciso do comburente, que é o oxigênio, e eu preciso de uma energia inicial, que é o calor ou a ignição. Então, por isso que se chama triângulo do fogo. Alguns chamam também de tetraedro do fogo, porque a reação química ela entra nesse sistema aqui, nessa reação química, tá? E aí, quando me veio essa indagação de que só os tradicionais, como o extintor, o hidrante, os detectores de fumaça, de temperatura, só eles conseguem extinguir fogo. E aí, não, porque a gente começa, quando a gente entende essa dinâmica aqui, eu tenho quase certeza que vocês fizeram um trabalho, aluno meu não deixa para a última hora, então a gente consegue entender que os meios, e aí eu vou citar como exemplo aqui, imaginem essa panela pegando fogo. Então aqui eu tenho o que está pegando fogo aqui dentro da panela, eu tenho oxigênio, eu tenho calor,
tá? Quando a gente entende essa dinâmica, e aí a gente consegue perceber que eu só preciso tirar um desses três aqui para que eu possa extinguir o fogo. Então, simplesmente, eu fechando essa panela aqui, eu vou estar privando de dentro dessa reação química o combustível, o comburente, que é o oxigênio. Né? O mesmo vale, numa situação como essa aqui da figura, eu jogar areia. Eu vou estar abafando essa reação química, eu vou estar tirando mais uma vez o oxigênio daqui de dentro. Tá? Isso só é uma visão simples, porém muito importante. Para a gente que é engenheiro, conhecer um pouco dessa reação química, não só como engenheiro, mas passar essa informação simples para as pessoas que vão fazer parte do sistema. Mais uma vez falando, nós não vamos fazer todo o trabalho sozinho. Então eu me lembro o que aconteceu aqui em casa, eu vou passar essa experiência com vocês. Eu estava no quarto e a minha esposa, muito calmamente, veio para mim e falou: amor, tá pegando fogo na cozinha. E eu fiquei impressionado com a calma dela. Mas aí, aquilo foi necessário também. E aí, estava pegando fogo na tomada. Naquele momento, eu lembrei de toda essa teoria e tudo mais. Eu peguei um pano da cozinha e abafei o fogo na tomada. Eu tirei o oxigênio daquela reação química. Então, aquilo foi assim, uma experiência tão simples, mas tão necessária que a gente fixe na nossa memória, para que a gente entenda essa reação química e passe isso adiante, né? Então, assim, naquele momento, se não houvesse a calma da minha esposa, se não houvesse a minha calma, eu poderia desencadear um problema maior. Qual é a primeira reação de alguém que não entende disso em relação ao fogo? Jogar água. E aí eu tenho ali uma tomada energizada e adiante a gente vai ver que a última coisa que a gente tem que fazer é jogar água no equipamento energizado pegando fogo. Então, essa calma, essa orientação a gente tem que ter, pessoal. Porque mais adiante a gente vai ver que a gestão de pessoas ela está muito incluída nisso. Ela está muito... Até porque vocês podem estar de folga, vocês podem estar afastados. E o sistema, nesse caso de combate a incêndio, ele tem que funcionar sem vocês estarem lá. O legado de vocês na organização e no sistema em que vocês vão estar desenvolvendo é que vocês serão gestores. E ele tem que funcionar quando vocês não estarem lá, tá? Não tem que depender de vocês. Então, esse é só uma experiência mínima que a gente consegue entender. Então, quando a gente entende essa dinâmica, tá? Da classe do fogo, da classe dos extintores e da extinção do fogo, a gente consegue entender melhor aí como é que a gente consegue extinguir o fogo. No trabalho que eu passei para vocês, isso foi visto, com certeza, tá? Por exemplo, a classe do fogo é dividida aqui nos mais comuns, tá? O A, papel e madeira, ou seja, tudo aquilo que queima em superfície e profundidade. Uma tora de madeira está queimando tanto em superfície quanto dentro dela. Por isso que o principal meio de extinguir ela é a água pressurizada, é o AP, porque ela consegue penetrar dentro da madeira. Então, por isso que é comum quando, por exemplo, uma casa pega fogo, o corpo de bombeiros, depois que eles extinguem aquele fogo superficial, eles vão lá e vão molhar, porque há a chance de voltar a pegar fogo, porque está queimando em profundidade. Então, a principal característica do grupo A, que é madeira, papel, esses são exemplos, mas é que ele pega tanto fogo, tanto em superfície quanto em profundidade, e ele deixa resíduo. Tá? O líquido inflamável, que já é a categoria B, ele já só pega mais em superfície. Tá? Por isso que é possível que num líquido inflamável dentro d'água possa pegar fogo. Né? É claro, embaixo ali dentro d'água vai estar cozinhando, mas é possível ter fogo dentro d'água, porque aquela superfície líquida, ela tem todos os elementos. Deixa eu ver aqui, mais gente entrando. Ela tem todos os elementos para que haja fogo. Aí tem o grupo C, que são os equipamentos elétricos, aqueles que a gente não pode usar em hipótese nenhuma água. E aí, quando a gente for avançando, a gente vai perceber que o próprio extintor ele dá essas orientações para a gente. Tá? Aqui no extintor eu tenho para o que ele foi, né, o que é comumente usado e para o que ele deve ser usado e o que não deve ser usado. Por exemplo, esse de água aqui, ele é para o grupo A. Aí aqui no grupo B e C eu tenho vedado aqui que eu não posso usar ele. Tá? E aí eu tenho aqueles não tão comuns, que são os metais combustíveis do grupo D, e o K, que é de óleos e gorduras. Tá? Então aí você consegue perceber essa relação do fogo da classe dos extintores
tá? Por exemplo, o CO2 ele é comum para o B e o C, tá? E eu tenho aqui o pó químico seco BC, pó químico seco ABC, tá? Existe uma diferença que, tanto de cor, o BC ele produz uma cor branca, tá? E o ABC produz uma cor amarela, então são pequenas diferenças e aí características que sempre passei para vocês que todo o nosso sistema de proteção, não só de combate a incêndio, mas tudo que interage dentro da empresa, ele vai ser condizente com os riscos da empresa. E aí essas características a gente tem que conhecer porque, exemplo, o pó químico seco ele produz assim muito resíduo. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de usar um extintor de pó químico, ele mela tudo, ele suja tudo. Então, assim, imaginem, eu sempre usei o exercício de um lugar, por exemplo, uma recepção, ou então um sistema de TI, onde eu tenho lá um provedor lá que é caríssimo, e aí você vai usar o pó químico seco naquele local, onde você vai produzir um grande número, um grande resíduo. Por isso que o CO2 ele é amplamente usado, porque ele usa o tipo de resfriamento, tá? Ele consegue resfriar, que ele tirar ali o calor da reação química do fogo, e ele não deixa resíduo, por isso que ele é tão comum. O problema é que o CO2 ele é o extintor mais pesado que tem. Então, a carga de massa dele ele pode chegar até 15 quilos. Tá? Então, aí, dependendo da minha brigada de incêndio, eu vou ter ali mulheres não tão fortes quanto homens que podem ter dificuldade na hora de movimentar esse extintor. E aí, tudo isso você vai colocando em jogo para ver qual é o melhor. O pó químico ele é bem leve, a água é leve também. Tá? Então, você entende aqui a classe do fogo, a classe do extintor e a extinção. Quando você entende que eu posso usar essas extinções aqui de resfriamento, onde eu posso molhar, do abafamento e do isolamento da quebra da reação química, esse daqui ele é o mínimo, ele é o que a gente tem que entender minimamente para que a gente consiga extinguir o fogo. E aí quando eu falo fogo, por isso que eu pedi para que vocês pudessem fazer o trabalho. Fogo é uma reação química e incêndio é quando eu não tenho mais controle desse fogo. Então, por isso que o próprio Corpo de Bombeiros ele sugere que, se está descontrolado, meu amigo, salva vidas, não importa se vai queimar equipamento que é caro, você tem que evacuar aquele prédio e salvar vidas. Tá? Aconteceu comigo um exemplo no trabalho, né? Pegou fogo lá, uma sala do centro cirúrgico, e aí, quando ele viu que estava demais, ele falou, fecha, isola e deixa queimar lá. Nem abre a porta, porque o ponto de fulgor, que a gente chama, vai entrar o oxigênio e é capaz de haver uma explosão. E até houve uma explosão, porque abriram a porta e aconteceu isso. Então, assim, deixa queimar, vamos resfriando a parede aqui e até que possa consumir todo o combustível dentro da sala. E dentro da sala tinha papel, era uma sala meio que depósito. Mas aí com o tempo foram resfriando e aí conseguiram abrir e houve, né, eles conteram aquilo. Ok? Então eu vou falar aqui um pouco rapidamente sobre os extintores e as suas características. Com o tempo vocês vão aprender a enxergar um extintor e já reconhecê-lo. E aí tem algumas características que cada um deles diferenciam dos outros. Tá? Esse daqui é o de água de 10 litros. Então aqui eu tenho uma mangueira, eu tenho um manômetro aqui que diferencia do CO2, por exemplo. O extintor, para que ele tenha rodinha, a norma fala que ele tem que ultrapassar a carga de massa de 20 kg. Então aqui com certeza esse tem mais de 20 kg, esse extintor de água. E ele serve aqui para o tipo A, ele atua como resfriamento. Pessoal, eu estou na apresentação aqui, eu não estou vendo o chat, tá? Então se alguém quiser interromper ou então dar alguma coisa importante, vocês abrem o microfone aí que eu não estou conseguindo ver o chat agora não. Tá? Então aqui outro equipamento extintor é o CO2, ele é o mais usado porque ele não gera resíduo, ele tem uma carga aqui gelada aqui que inclusive o Corpo de Bombeiros ele pede para que você não pegue aqui no difusor,
e pegue sim aqui nessa parte preta aqui da mangueira, porque é tão gelado que sua mão pode esfriar e colar aqui, tá? Então, com o tempo vocês vão vendo essas características. Ele é bem mais pesado, infelizmente, apesar de eu achar que ele é o melhor, tá? Em alguns casos. Então, ele não tem manômetro, ok? E ele é usado para o B e para o C. Lembrando que o C ele tem uma característica simples também, que você cortando a energia dele, ele se torna um A. Então você vai poder usar ele, água nele, tá? Mas, é claro, você tem que ter certeza que aquele equipamento não está mais energizado para que você não venha a cometer um acidente aí. Eu tenho aqui o pó químico seco BC, tá? Então, intuitivamente, aí, ele é usado para o B e para o C. Ele é de bicarbonato de sódio, por isso que ele emite aí um resíduo branco. Tá? Ele age como abafamento, ou seja, ele tira o oxigênio daquela reação química onde está pegando fogo. Tá? O problema realmente é o resíduo que ele deixa. E aí você tem que fazer essa inter-relação, porque, pessoal, a segurança do trabalho ela tem dessas armadilhas, né? Você conseguir extinguir o fogo, mas você estragar um equipamento caro, ainda vão dizer que você fez um mau trabalho e que você deveria ter visto isso. Então, você tem que sempre relacionar aí o melhor extintor com a atividade que é desenvolvida naquele local. E aí eu tenho aqui o pó químico ABC, ele é de fosfato monoamônico, então ele emite aí um resíduo amarelo. Por isso que é tão difícil, pessoal, conseguir a prática além da aglomeração, porque eu teria que ter um local onde eu vou acionar esses extintores, eu vou gerar resíduo, tem que ser um local aberto, e aí se eu fosse levar o pé da letra, eu teria que ter uma autorização da SEMA para produzir fogo. Tanto é que as últimas práticas que eu realizei foi sem fogo mesmo, só imaginando que ali tinha um fogo, só para a gente treinar a distância, como acionar um extintor e tudo mais. Mas realmente são tempos difíceis agora que a gente... Mas eu espero conseguir isso até dia 1º de agosto, que é a nossa aula limite, nossa data limite do módulo. Ok? Existem alguns tipos de pó químico seco, ABC, que são mega. Eu não sei se alguns de vocês já ouviu falar. E ele tem uma duração maior na sua validade, né? Se todos os itens forem intactos, como o lacre, o manômetro não perdeu pressão, se você não usou ele, ele pode ser usado até 5 anos. Tá? Para quem trabalha com segurança, já trabalha com segurança do trabalho, sempre tem aquele problema não, sempre tem o trabalho de anualmente recarregar esses extintores. E aí mais na frente a gente vai ver a etiqueta aqui, ó. Quando o extintor vem novo, ele vem só com essa etiqueta do Inmetro aqui. Quando você faz a primeira recarga ou a primeira manutenção, que é anual, desculpa, ela vem com essa etiqueta amarela, que eu vou mostrar depois para vocês quais são as características dela, mas só para entender, existem os níveis de manutenção. O nível 1, geralmente, nós mesmos fazemos, e aí vocês como engenheiro de segurança, vocês provavelmente vão ter uma equipe para que vocês possam fazer isso rotineiramente. Geralmente você vê o lacre, se está violado, se perdeu pressão, se ele está vencido, então vocês vão ter que ter um controle de quando vocês adquiriram aquele extintor. Aí já o nível 2 já é a validade da carga, que é de 1 ano. Tá? E aí tem o nível 3, que já é o teste hidrostático, ou seja, tem gente entrando ainda aqui. Ou seja, esse teste hidrostático é para eu verificar o recipiente, né? Se está tendo vazamento, se ele está amassado, enfim, se de alguma maneira ele está perdendo pressão ou carga. Tá? Então são os níveis aí de manutenção. Aqui eu tenho um não tão comum extintor, que ele serve para material combustível da classe D. Então, um incêndio específico para materiais pirofóricos, magnésio, sódio, lítio. Então, ele requer esse extintor aí. Confesso que eu nunca usei, nos locais onde eu ou trabalhei ou prestei serviço, não tinham esse tipo de materiais, então eu nunca tive contato com eles. E aqui o equipamento de classe K, que é destinado ao incêndio em cozinhas, devido à alta quantidade de produtos como óleo, gordura e banha. É bem comum,
Por eu não ter tido contato com esses dois tipos, eu não tenho ideia de valores. Então, se você tem uma empresa grande, ou até mesmo pequena, a gente sabe das dificuldades que tem para fazer as manutenções, do custo que isso leva. Então, eu não sei se ela é mais cara. Mas eu confesso que eu nunca vi numa cozinha, se vocês tiverem alguma experiência, esse tipo de extintor. Geralmente a gente usa o de pó químico, tá? Porque o pó químico faz o abafamento e tudo mais. Lá nesse local onde tem óleo, gordura e tudo mais, o de CO2 ele não seria tão eficaz porque ele faria só o resfriamento, então dentro não teria efetividade, tá? Então assim, só para citar e passar aqui rapidamente para vocês. E eu tenho o extintor de espuma mecânica, não tão comum também, mas ele tem algumas características aí parecidas ao manômetro. A diferença é que dentro da composição dele, eu tenho água e eu tenho líquido gerador de espuma. Então, quando o incêndio é com líquidos combustíveis inflamáveis da classe B, o melhor extintor é o espuma. Então, se você tem a oportunidade, aí lembra que a gente falou na aula passada, trabalhos com líquidos inflamáveis, né? Então, ele é mais eficaz ainda do que o BC. Ele também, pelo que eu vi, eu nunca usei também, mas pelo que eu vi, ele gera também bastante resíduo, ok? Então, fechando essa linha de raciocínio do extintor, eu tenho aqui as características que são comuns entre eles e pouco comuns, mas que a gente consegue diferenciar. Todos vão ter essa alça de transporte. Deixa eu ampliar aqui. Todos vão ter essa alça de transporte. Geralmente, essa alça de transporte aqui que vai dar o apoio para que você carregue. Você pode fazer peso aqui, colocar nas costas, enfim, movimentar, que ela é rígida. Então, você só não pode pressionar aqui, porque aí você vai acabar... você pode acabar usando o extintor. Aqui não tem um lacre, mas todos têm um lacre. E aí, nas inspeções, vocês têm que ter cuidado, porque assim, já aconteceu comigo. De a gente não usar aquele extintor, mas sempre tem aquele funcionário ou aquele visitante que, infelizmente, mexe. Tá? E aí, quando o lacre é violado, por mais que você saiba que aquele extintor não foi usado, o ideal é que você substitua, tá? Ou numa inspeção, quer seja do Corpo de Bombeiros, ou uma inspeção do trabalho mesmo, você ter extintores com lacre violado, não interessa se você não usou. Ele não está apto para aquela extinção, uma possível uso em caso de sinistro, tá? Então, aqui não tem a figura do lacre, mas o lacre ele tem que ser verificado também. E aí o manômetro, para o caso de pó químico, e o de água, tá? O de CO2 não tem. E aí eu tenho aqui o corpo do extintor, aquele que a gente vai ver a cada 5 anos o teste hidrostático dele, o sifão dentro dele e a unidade extintora, tá? Dependendo aí do tipo, vai ter água, vai ter dióxido de carbono, que é o CO2, e a mangueira, que o que diferencia ela da classe A, B e C é que, claro, todos vão ter mangueiras e o CO2 aqui vai ter um difusor maior, então essas são as principais características, ok? E aí, como falei para vocês, eu vou ter aqui os níveis de manutenção. Para quem quiser saber mais, pode abrir essa NBR aqui, ó, a 12962, que ela fala sobre inspeção, manutenção e recarga de extintores e incêndio. Então ela fala lá, ela diferencia os níveis de manutenção. O nível 1 não aparece aqui porque ele é feito mais internamente, como falei para vocês. Vocês vão ter um controle de quantos extintores tem na unidade, qual a sua posição, qual a sua numeração. E aí vocês vão definir se é semanal, se é mensal. E vocês vão criar uma espécie de relatório. Tá? E vocês vão ver coisas básicas. Como eu falei, lacre violado, se ele está vencido, coisas básicas. Já o nível 2 ele já aparece aqui quando você faz uma primeira recarga. Então, quando você, no nível 2 aqui, onde a gente vê a validade da carga, principalmente, vai vir furado aqui, ó. Por exemplo, você fez, nós estamos em julho, né? Julho de 2020. Então, aqui, essa etiqueta ela vai estar atualizada e aí a próxima vai estar um furado bem aqui, ó. Julho de 2021. Então, quando você olhar para a etiqueta, você vai saber que só em julho do ano que vem que eu vou fazer esse tipo de manutenção nível 2. E aí eu tenho aqui o teste hidrostático, que já é de nível 3, e aí ele vai estar também marcado, quando é que precisa ser feito. Tá? E aqui algumas orientações,
que a própria empresa onde vocês vão fazer essa manutenção dá para vocês. Garantia válida até a data descrita no quadro ao lado, ou seja, que eles vão furar. O operador deve estar devidamente treinado, a gente vai falar sobre isso. A inspeção mensal deve ser feita pelo proprietário no extintor conforme a NR23. Vocês percebam que até agora eu nem citei a NR23 ainda. E aí já abre gancho para eu falar que, como eu falei para vocês, já estava com 60 slides e eu não queria encher essa aula com muita coisa. Então, na última aula, que vai ser daqui 2 semanas, lembra que eu falei que a gente vai ter a participação do engenheiro Bezerra? Então, nessa aula, a gente vai falar sobre NR23 e os principais critérios de avaliação do Corpo de Bombeiros Militar. Então, para não ficar uma coisa assim muito misturada, eu joguei tudo para a última aula. Belezinha? Aqui é só um exemplo de um controle de inspeção. Então, aqui, ainda no exemplo 1, eu tenho umas inspeções de todos os níveis. É só um exemplo, você já deve ter visto em algum lugar, né? Todas as características do extintor. Tá? Aqui nesse caso, ele foi feito mensal, com a data, tá? E o responsável técnico e visto. Então, aqui só é um exemplo de controle que vocês têm que ter. Além daquele em planilha, na sala de vocês tem que ter essa para ficar alusivo, de que as pessoas se sentem seguras, né, quando você alusivamente passa para todos que está sendo controlado aquele tipo de extintor. Bom, fechamos a parte do extintor. Como a gente tem só uma parte, eu queria abrir o microfone agora para quem quiser acrescentar, ou o chat para quem quiser tirar alguma dúvida. Alguém que queira? Deixa eu ver aqui no chat. O Brito falou uma pergunta: não são 4 elementos do fogo? Calor, comburente, reação da cadeia e combustível? Sim, mas isso não quer dizer também que o triângulo esteja errado. Tá? O 4º elemento seria a reação em cadeia, mas a gente... Depende da literatura que a gente lê, né? Uns falam só os 3, outros falam os 4. Então, o importante é saber minimamente os 3. A reação em cadeia, ela vem aí só para fazer um complemento. Resfriar e expulsar oxigênio, ok. Ninguém, pessoal? Ei, professor. Pois não? Eu tenho uma pergunta, não sei se já fizeram essa pergunta. Pois não? Na verdade, é uma dúvida. É a respeito de como a gente vai dimensionar a quantidade de extintor que a gente vai colocar numa área. Certo. Numa sala, entendeu? Assim, eu sei que a gente vai trabalhar muito com projeto, né? Certo. Vai assinar projeto. Uhum. E aí a minha dúvida é, por exemplo, quantos extintores vou ter que colocar em metros quadrados? De quanta distância de um para outro? Certo. Aí, ainda bem que você tocou nesse assunto, pelo seguinte... eu vou pedir uma outra coisa de vocês, além de vocês mandarem um grupo para mim até segunda-feira. Eu vou pedir para que vocês anotem as principais dúvidas de vocês em relação a projeto, como é que você está fazendo, porque na última aula eu quero fazer meio que uma espécie de entrevista com o Bezerra, tá? E aí ele vai dizer tudinho isso para vocês, não que eu não saiba agora, mas existe uma metragem, a cada distância você tem que ter um extintor, exemplo. Tá? E aí eu quero deixar essa dinâmica para a última aula. Então eu vou pedir para que vocês isso, eu vou pedir para que vocês anotem essa dúvida, vão mandando para mim por e-mail e tal, porque eu tô vendo a melhor forma do Bezerra de aproveitar ele para que a gente possa tirar todas essas dúvidas em relação a projeto, ok? Mas beleza. Tá bom? Vai anotando aí o que for pertinente, para que a gente venha tirar dúvida tudo na última aula, tá bom? Professor? Ok. Pois não, Brito? Professor? Deixa eu fazer uma pergunta. Esse Bezerra é aquele do Corpo de Bombeiro, é? Não, ele é da SB Engenharia. Pensei que era esse Bezerra do Corpo de Bombeiro. Não. Porque tem um que eu conheço, ele é do Corpo de Bombeiro, mas ele tem empresa que ele presta serviço faz curso de brigada, ele. Primeiro socorro. Entendi. Eu não sei se é esse, entendeu? Não, acho que não. Foi esse que eu tô pensando, é um cara muito bom. O Bezerra da SB Engenharia, ele não faz muito curso de brigada, é mais projeto mesmo.
Então, por isso que eu queria deixar com ele, para ele, todas as dúvidas na última aula, para que ele falasse mesmo e, assim, ele é muito bom. Então, a gente... Tá assim, bom, como eu quero obrigado. fazer uma espécie de entrevista, aí vocês vão mandando para mim as principais dúvidas, e aí eu faço essa dinâmica com ele. Bezerra, as principais dúvidas do pessoal é essa, eu queria que você respondesse, e ele com certeza vai dar um show, porque ele é muito bom nisso. Mais alguém? Mais alguma dúvida? Professor, bom dia. Pois não, Ítalo, bom dia. É comum a gente ver em shopping ou lojas assim, extintores no chão, sem demarcação nenhuma, né? Uhum. E qual é a norma que tem para ter a demarcação? E tem que ver muito também aquelas araras nas lojas, na frente dos hidrantes. Hidrante não, na mangueira de incêndio. Certo. Inclusive no shopping tem brigadas, né? Certo. Eu queria aproveitar esse gancho aí que você deu e eu queria me corrigir, porque na outra aula eu falei que o Corpo de Bombeiros do Amazonas, ele segue 99%, 98% da instrução normativa do Corpo de Bombeiros de São Paulo. E eu queria me corrigir e dizer que é 100%. Eu fui abrir novamente o link lá, por isso que eu queria deixar para a última aula, para a gente vai discutir só sobre isso. Ele simplesmente copiou e colou. Na verdade, o link que o Corpo de Bombeiros do Amazonas dá é para a instrução normativa do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Então, se eu não Ctrl-C, me engano- Ctrl-V de São Paulo. Exatamente. Se eu não me engano, Ítalo, é a IT número 17 que fala sobre sinalização, se não me engano. Eu não vou abrir aqui agora para não estender mais a aula. Mas existe a IT só sobre sinalização. E aí lá vai dizer todas aquelas dúvidas que a gente tem em mente, que é a altura, a distância, a metragem e tudo mais. Mas essa dinâmica, eu tô passando só um entendimento entendimento básico para que a gente chegue na última aula e a gente não se atenha mais a esses mínimos detalhes, né? E sim fale só sobre projeto. A minha ideia da última aula é falar só sobre projeto. Depende, plágio depende de quem está avaliando. Mas realmente é um Ctrl-C, Ctrl-V. E aí os caras estão na frente, então eu acho que não vejo problema nenhum nisso. Mais alguém? Mais alguma dúvida? Não? Vou continuar aqui então. Então isso foi em relação a extintor, um meio de extinguir incêndio. Eu vou falar agora sobre os hidrantes, tá? Que é o exemplo 2. E aí quando me veio essa missão de falar sobre hidrante, foi meio que o colega falou em relação a tudo que a gente tem que entender. Pois não? Professor, eu estava falando do IT aí, da NR aí não é a 23, a sinalização? 26, quer dizer? Desculpa. Não entendi. Não é a NR26, a sinalização? Eu acho que NR26 ou foi a 28, deixa eu ver aqui. Não, é 26, professor, com a sinalização. Não, que eu digo que foi extinta. Não, existe NR26, só que específico para... Específico é do IT, né, que eu tá falando, Isso, né? exatamente. Porque assim, Ah, quando tá. você... Que é a NBR, né? Isso, é a instrução normativa do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Então você coloca lá IT, Corpo de Bombeiros de São Paulo. Então ele tem uma lista. E aí, quando eu for falar na última aula sobre NR23 e as ITs, vocês vão perceber que a NR23 ela é muito básica, ela joga tudo para o Corpo de Bombeiros do Estado. Tá? E aí, por isso que é melhor que você se atenha às instruções normativas do Corpo de Bombeiros, porque quem é que vai dar o AVCB para vocês? É o Corpo de Bombeiros. Corpo de Bombeiros. Então, numa fiscalização, por exemplo, do Ministério do Trabalho, você tendo o AVCB em mãos, eles nem entram no mérito de avaliar isso. Você tendo o documento em mão, e aí, na primeira aula eu falei que o AVCB é a chancela de que tudo que você fez em relação ao sistema de incêndio está ok. Ninguém devisa, Implurb, Ministério do Trabalho, ninguém vai entrar no mérito de avaliar, porque isso é competência do Corpo de Bombeiros. Então, por isso que você não vai queimar a vela vendo o NR. É claro, você pode fazer uma pesquisa para estar por dentro, mas aí você usa a IT para ser o seu parâmetro. Tá? Por isso que a última aula eu quero falar só sobre parâmetro. A gente vai discutir, vai ser... Eu tô vendo se vai ter slide, eu acho que eu nem quero fazer slide, eu quero fazer meio que um bate-papo, tá? Onde eu vou perguntar, eu vou
absorver as principais dúvidas de vocês e aquelas que eu acho importante passar para o turno, para que haja um bate-papo aí que todos vão entender, eu vou gravar, vocês vão poder voltar na aula e tudo mais. Ok? Professor, mais uma pergunta aí, antes de finalizar a aula. E o senhor vai ter a dimensão aí, a quantidade, exemplo, de quantidade de brigada? Sim. Por turno, cada período de turno? Sim. Tá. Dimensionamento. Você vai falar sobre isso também, tá? Beleza? Então vamos lá. Ok. Vou dar continuidade aqui. Então, vou falar sobre hidrantes. E aí, essa mesma indagação que vocês estão tendo, que eu pretendo discutir na última aula, eu coloquei aqui. Quando devo usar hidrantes? Tá? O que compõe o sistema de hidrantes? O que compõe um projeto de hidrantes? Qual o seu dimensionamento físico e hidráulico? Devo ter uma reserva de água exclusiva para hidrantes? O que compõe o sistema de manutenções? Então, assim, apesar de parecer um bicho de 7 cabeças, com o tempo vocês vão absorver tudo isso, tá? Mas ele tem que ser estudado, tá? Até para mim, que trabalhei por muito tempo, quase 10 anos com isso, eu tenho que estar voltando lá na norma, porque nosso cérebro ele é magnífico, mas ele tem perda de memória também. Então, eu tenho que estar... A minha ideia é passar para vocês um norte de um projeto, tá? Um começo, meio e fim, para que vocês, quando venham a desenvolver isso, vocês podem pegar a empresa com, por exemplo, um AVCB vencido, tá? Então, vocês vão saber que já houve uma etapa daquele sistema de combate a incêndio daquela empresa, vocês vão dar só continuidade. Ou então, vocês vão pegar uma empresa que nunca teve AVCB. E aí vocês vão começar desde o início, tudinho, e aí vocês precisam saber cada etapa que vocês têm que seguir, tá? Então, essa coisa mais específica sobre parâmetro, eu quero jogar... A última aula, ela promete, porque eu estou jogando tudo para a última aula em relação a isso. Mas, enquanto isso, eu tenho que passar o básico para vocês, para a gente ter uma linha de entendimento. E aí, quando eu falo sobre hidrantes, eu vou seguir a instrução técnica do Corpo de Bombeiros de São Paulo, que é a número 22, aqui, ó, e a NBR 13714. A NBR, geralmente, ela auxilia, às vezes, é um Ctrl-C, Ctrl-V também. Quando eu fui abrir as duas, eu vi similaridades nas duas, mas sempre lembrando, a minha última, ou então a minha prioridade, sempre vai ser a instrução técnica do Corpo de Bombeiros de São Paulo. E aí as NBRs podem auxiliar nisso. Então, quando você abre a NBR e a instrução técnica, você vai ver que existe uma diferença entre mangotinho e hidrantes, tá? Eu não sei se vocês já viram isso aqui em algum lugar. Eu nunca vi, eu nunca presenciei. E só tinha ouvido falar. Mas eu preciso saber a diferença entre os dois, tá? O mangotinho ele tem umas características, como o próprio nome o diz, de uma mangueira de jardim, digamos assim, tá? Ela tem um tipo e os hidrantes tipo 2, 3, 4 e 5. A gente vai saber diferenciar entre elas. Então, dependendo da complexidade e da estrutura onde vocês vão atuar, um mangotinho ele pode ser eficaz ou não. Por quê? O mangotinho ele tem um diâmetro aqui e uma vazão muito menor. É como se fosse uma mangueira que a gente tem no passeio de casa. Tá? O hidrante não. Eu tenho um diâmetro maior, eu tenho que ter uma força maior, uma pressão maior. Eu tenho equipamentos que o diferenciam. Tá? Então, por isso que o mangotinho, para a empresa grande, ele quase não vai existir, porque ele não tem muita eficiência em caso de um sinistro de grande proporção. Então, a diferença entre ele vai ser a mangueira. Tá vendo aqui, ó? O diâmetro dele a gente vai ver numa tabela à frente, eu acho que é de 25 milímetros, ou seja, 2,5 centímetros. Então eu vou ter uma diferença aí de tamanho, de diâmetro. Na verdade, de tamanho não, que a gente vai ver na tabela que tanto o mangotinho quanto o hidrante, todos têm que ter 30 metros. O esguicho, então aqui eu tenho na ponta do mangotinho um esguicho fino, tá? Que ele não me dá aquele alcance, aquela pressão que talvez seja necessária no momento de sinistro. Então eu tenho a diferença de peças específicas. Aqui eu não tenho montagem nenhuma, eu simplesmente abro, retiro o mangotinho, aciono e já vou usando. O hidrante não, eu tenho peças de conexão, que assim, geralmente você vai ter duas mangueiras de 15 metros. Tá? A não ser que você compre uma mangueira de 30 metros. Mas geralmente são duas de 15 e aí você vai ter que fazer uma conexão entre elas,
onde eu preciso de uma chave para apertar ou para afrouxar, tá? Então aqui essa é uma das diferenças. A montagem, obviamente. E aí eu tenho essa diferença entre vazão, peso e força. A vazão aqui, essa daqui vai ser muito maior, obrigado. Vai ser muito maior do hidrante do que do mangotinho. O peso, para quem já fez simulação com hidrante, vai ver que existe um peso e uma força aí no hidrante, onde, dependendo da pessoa, uma mulher com menos força, pode não aguentar, pela força que, né, tem o hidrante. Então aqui, essa tabela eu peguei lá da NBR, tá bom? Então aqui eu tenho os tipos, ó, como eu falei para vocês, ó, tipo 1, tipo 2, 3, 4 e 5. O que vai diferenciar entre eles? As características. Então eu tenho aqui o mangotinho, eu tenho um esguicho e um diâmetro, vão ser o mesmo, né? O esguicho com o diâmetro tem que ser o mesmo. De 25, o comprimento de 30 metros para todos. O número de expedições, o que vai diferenciar eles, ó. Só o último aqui, que é o 5, ó. Expedição, pessoal, é aquela saída do hidrante. Deixa eu voltar aqui. Então, isso aqui é uma expedição, ó. Então, esse é um hidrante onde eu só tenho uma expedição, ou então só tenho uma saída. Há hidrantes onde eu tenho 2 saídas. Então, para eu classificar um hidrante tipo 5, eu tenho que ser duplo, tá? E aí aqui vem a vazão mínima na válvula do hidrante mais desfavorável e a pressão mínima no hidrante mais favorável. O que é essa coisa mais desfavorável, pessoal? Vamos lá. Quando você se deparar com uma empresa grande, tá? E aí, quando houver uma fiscalização para você ter o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, você vai ter que provar que o seu sistema de reservatório de água, a água onde você vai usar para extinguir o fogo, ela tem pressão que chegue no ponto mais desfavorável, ou seja, no ponto mais longe. Então você pega o seu reservatório de água e você pega o seu ponto do hidrante mais longe. Nesse ponto mais longe, a pressão e a vazão, elas têm que ter isso aqui, ó, que é 100 MCA. MCA é uma grandeza que se chama metro de coluna d'água, que é uma unidade medida em quilopascal. Então, existe um equipamento que eu consigo mensurar isso, tá bom? E aí, as empresas especializadas, tudo isso que eu estou passando para vocês é para vocês terem um entendimento, porque geralmente vocês sozinhos não vão dar conta, na empresa não vai ter pessoal especializado, então, muito provavelmente, a tendência é que vocês terceirizem isso. Então, a equipe onde vocês vão contratar para executar o projeto de combate a incêndio, ela tem equipamento para que possa medir essa vazão e essa pressão, tá? Então, por exemplo, por isso que a gente tem que recorrer a uma bomba de incêndio, porque a bomba de incêndio ela vai dar a pressão e a vazão necessária, mínima, no ponto mais desfavorável, ou seja, no ponto mais longe, para que, caso ocorra um sinistro naquele ponto, eu consiga ter água. Porque, pessoal, eu já vi casos em que, por aí, inclusive eu faço isso, não aconselho a fazerem, mas eu vejo, eu abro assim rapidamente a expedição, e não sei se vocês já se depararam com isso, ou se vocês já viram por aí, não tem pressão a água, tá? Então, ou tá com falha na bomba, ou às vezes a pessoa ela se confia que a gravidade vai fazer isso por ela. Por exemplo, tem uma caixa d'água lá em cima, né? E aí a força da gravidade vai dar a pressão e a vazão necessária para que a água chegue. Então, no momento de pânico, no momento de extrema urgência, tem que ser acionado a bomba para que eu possa ter isso, ok? Então, com o tempo, vocês vão aprender as principais características, tá? Vocês vão ver a força, e aí, aqui, ó, eu tenho que ter a força necessária. Quando vocês forem combater o fogo, caso necessário, vocês vão ter que ter uma distância mínima. Então, se não tiver força aqui no hidrante, eu não vou conseguir combater. Eu tenho que ter o volume necessário, por isso que lá a tabela ela pede força e volume. O diâmetro, que aí vai diferenciar entre o 2, 3, o 4 e o 5. O tipo, tá? Mangotinho ou hidrante, então muito provavelmente vocês vão recorrer ao hidrante. O mangotinho ele é para pequenas empresas, enfim. A mangueira, uma outra diferença entre o mangotinho
e a mangueira que, o hidrante aqui, a mangueira do hidrante ela é mais flexível, né? Eu consigo enrolar ela. A do mangotinho é semi-rígida, então ela parece mesmo, exemplo, aquelas mangueiras de posto de combustível, então ela é um pouco mais rígida. E o comprimento é a única coisa que vai ser igual para as duas. Ambas têm que ter 30 metros. Então eu já consigo diferenciar aqui... Professor? Pois não? Professor? Então o hidrante de parede é diferente do hidrante industrial? Ou eles têm a mesma como é que se diz? Mesma extensão ou composição? Não, hidrante industrial, quando a gente fala, é um termo, tá? Que a gente usa para hidrante normal, tá? Mas aí, quando vocês forem estabelecer, geralmente a gente estabelece isso, a gente vai falar sobre, vai depender da complexidade, da complexidade também do empreendimento. Uma coisa que eu não coloquei aqui, mas fica a dica aí para vocês abrirem a NBR. Lá é tipo assim, eu vou fazer um paralelo aqui como o dimensionamento do SESMIT, tá? Eu tenho um corpo técnico condizente com a minha complexidade do estabelecimento. Nível 4 eu vou ter um engenheiro e tal. A mesma coisa serve para o dimensionamento de hidrantes. Se eu tenho, e lá na tabela é o mesmo exercício. Na tabela da NBR e da instrução, a tendência é que quanto maiores e mais complexos e mais perigosos sejam os empreendimentos, mais 2, 3, 4 e 5, mais próximo de 5 eu vou ter a minha recomendação, tá? Então, por exemplo, eu vou usar o extremo aí, que é o hidrante nível 5. Ele tem um diâmetro maior, tá? Ele pede uma força e um volume maior. Então, você consegue relacionar isso. Quando você tem uma empresa média, por exemplo, aí você consegue estabelecer um hidrante menor, do tipo 2, 3 e 4, tá? Então, só para diferenciar isso, na hora que vocês forem fazer avaliação, dimensionamento, tudo que é relativo a projeto, o Corpo de Bombeiros avalia tudo isso, tá? Então, rapidinho. Pega o ladrão, professor. Pois é. Deixa eu tirar aqui o cachorro. Tira aqui, por favor, mano. Então, quando vocês forem estabelecer isso, vocês vão ver, vão fazer essa relação, tá bom? Entendido, Marcelo? Professor? Pois não? Só para acrescentar aí na sua aula, lembrando que para cada situação dessa tem uma NBR, né? Da pressão tem uma, tanto da pressão dentro do extintor, como da pressão do hidrante. Exato. O extintor de poquinho tem uma NBR, todos eles têm uma NBR para ser seguida. A mangueira de incêndio tem uma NBR. Exatamente. Além das IT de São Paulo, como o senhor falou lá no começo da aula, eu ia falar aquela hora, acabei nem falando, a gente segue ela realmente 100%, para quem já teve a possibilidade de estar participando da VCB, sabe? Exatamente. E o Corpo de Bombeiro aqui ainda não foi capaz de fazer a sua própria, então a gente utiliza de lá por enquanto. Certo. E eu não sei quando vai mudar, e fora isso tem as NBR que vai dar todo esse suporte técnico para a gente estar montando esse projeto aí. Exatamente. Então, até falando para a Marcela, cada um desses aí tem uma NBR específica para ser trabalhada, todos eles. Exatamente. Até da brigada, como o senhor vai explicar agora, de símbolo, cor de símbolo, porta corta-fogo, tudinho, só para acrescentar. Não, bem acrescentado. Geralmente, quando a gente abre uma NBR, pessoal, vocês já fizeram esse exercício com certeza, quando a gente abre uma NBR, vai vir um monte lá em referências que são os desdobramentos. Na própria NBR pede para que você veja uma outra NBR para que você venha a seguir, né? Então, assim, esse entendimento, e aí lá na parte de gerenciamento, eu já estou adiantando aqui, vocês têm que saber lidar com o todo. Por isso que a tendência sempre vai ser terceirizar, porque vocês vão ter que ver tudo isso, vocês vão ter que tomar a decisão de tudo isso, seguindo tudo isso. E a terceirização de empresas especializadas, elas já têm esse know-how. Então você não vai perder tempo, entre aspas, pesquisando tudo isso, porque por isso que eu estou muito esperançoso que a última aula seja muito boa,
que a gente vai conversar com o Bezerra, que ele já trabalha com isso, então tudo, né, que é relativo a isso, ele já tem de cabeça, né? Mas a gente tem que entender para que você possa diferenciar o que eu posso, porque esse exercício ele pode acontecer, o que eu posso e devo terceirizar minimamente, que precisa de um pessoal capacitado e treinado, ou aquilo que eu posso fazer internamente. Eu vou usar como exemplo uma coisa simples, sinalização. Quando vocês forem fazer um orçamento da execução de um projeto de combate a incêndio, o cara lá vai ver o projeto e ele vai orçar lá tudinho. Uma coisa que pode sair do orçamento dele é a sinalização. Você não vai pagar para eu fixar uma sinalização, eu não preciso de tanta especialização assim. Então, eu vou precisar do exercício de consultar a instrução normativa para eu ver tamanho, tipo, altura, e aí eu mesmo posso fazer isso, tá? Ou com uma equipe de manutenção, geralmente uma empresa tem uma equipe de manutenção, tá? Mas aí a gente tem que saber diferenciar isso. O que eu posso fazer internamente, o que eu não posso, tá? E aí eu tenho que entender esse todo para eu não ser enrolado, para o cara não dizer que ele vai me cobrar isso porque precisa de uma complexidade, e você entendendo, você vai saber que não, tá bom? Mas com certeza o exercício de consulta da NBR ele é quase que infinito, porque a gente tem que estar se adequando. E aí, para quem vai passar por um processo de AVCB, é nessa hora que o Corpo de Bombeiros ele vai fazer todo o crivo e avaliação. Pode falar. Professor. Só para ressaltar aqui, assim mesmo como tem esse terceirizado, tal, tudo presta serviço, a gente tem que estar muito atento. Por exemplo, na empresa que eu trabalhava, já tinha acontecido, antes de eu trabalhar, já tinha acontecido um incêndio lá na empresa X. Certo. Aí o que aconteceu? Eu estava instalando um sistema tudo de incêndio. Certo. Aí, quando eu estava instalando o sistema de sirene, tudo, aí espuma, hidrante, aí eu pedi o projeto. Uhum. Quando eu pedi o projeto para o cara que ele estava lá, que era o responsável, aí ele ficou voando, o projeto não tinha, daí ia fazendo o projeto. De como é que tu está fazendo a instalação sem ter um projeto? Isso é mais comum que a Aí gente foi imagina. questionado, aí eu levei para o meu superior, falei, tanto que foi colocado uma pressão, porque eu fiquei assim, né? Como é que o cara está fazendo um sistema tudo de rede, de incêndio, e não tá com um projeto em mão? Aí ele foi que desculpa dele, que ele ainda ia trazer, aí depois ele foi enrolando, aí eu pressionando, ele falou que ainda ia fazer hoje. Como é que vocês estão instalando? Acho que era porque era fechada de alguém, eu acho, né, que tinha colocado lá para fazer o sistema. Uhum. Aí depois a gente vê. Entendi. Então é muito bom ressaltar, como o senhor falou aí, a gente tem que estar atento, tem que saber pelo menos do básico, porque Exatamente. quando eu fazer o orçamento, aí o cara chegar lá não empurrar aquela coisa de, por exemplo, o produto tem que ser A e o cara vai te colocar o B, né? Para ressaltar, porque e a gente tem que estar responsável, porque na hora que tem uma auditoria, né, ninguém te vê, mas na hora que quando acontece que aponta lá que está errado, aí todo mundo vai te ver nessa hora. A culpa para quem vem Exatamente. para todo mundo, vem para técnico, vem para engenheiro. Exatamente. Só para ressaltar isso aí. Com certeza. Isso é mais comum do que a gente imagina, por isso que eu sempre falo, a chancela que vai habilitar, e aí vocês vão poder bater no peito e falar que eu tenho um sistema de combate a incêndio, é o AVCB. Então, eu tenho um virtual primeiro, para ser aprovado, aquilo que está no papel, para depois eu executar. Por isso que são trabalhos diferentes. Se vocês forem orçar isso com as empresas, elas vão fazer isso muito bem separadamente. Por exemplo, a SB Engenharia ela faz os dois, né? Eu não estou aqui fazendo o comercial dele, mas é porque ele é um parceiro que ele vai agregar muita informação e valor para a gente, para que a gente saiba onde está se metendo, né? Até para quem queira pegar serviço futuramente, eu vou ter que saber onde e como eu vou atender isso no mercado de trabalho. Eu vou ser especialista num projeto virtual com as BIOT, que é o projeto arquitetônico, as adequações e dimensionamentos, ou eu vou ser especialista na execução, onde eu vou pegar o projeto já aprovado e começar a executar. Então, por isso que a gente tem que saber exatamente qual é o ponto do sistema que a gente está, para a gente ter uma ideia de começo, meio e fim. Por isso que se chama projeto. Tem começo, meio e fim.
Então, tudo isso que eu estou passando para vocês desde a aula 1 é para que vocês tenham uma dimensão em que parte do processo eu estou inserido, para que vocês talvez venham a cair de paraquedas numa empresa em que você vai começar a perguntar, você vai ver um monte de coisas erradas como essa que o colega falou, né? Como é que o cara já está executando se não existe um projeto aprovado, né? É um trabalho em vão, porque no momento em que for fazer o projeto, no dimensionamento eu preciso de mais extintores do que realmente precisa, ou que está instalado, ou precisa de menos, enfim, ou eu preciso fazer uma adequação de uma saída de emergência que hoje não existe. Isso acontece, e aí você vai começar a conflitar projeto arquitetônico que precisa ser aprovado. E aí uma outra dica que eu dou para vocês é que no momento que o projeto virtual estiver sendo executado, antes que a empresa terceirizada, caso não seja vocês que vão dar a entrada, conversem com o cara, conversem com a empresa. Porque eu já lidei com um projeto arquitetônico que ele é lindo, maravilhoso, foi aprovado, só que ele, na prática, é inviável. Já falei para vocês, já teve projeto que eu lidei em que eu tinha que cortar uma UTI no meio. Isso não vai acontecer. Então, antes que uma empresa dê entrada e aprove, você já tem que, antes dele dar entrada, olhar o projeto, ver o que ele está transformando ali, porque no virtual é muito fácil eu mudar uma parede. Mas no físico eu não consigo, não é tão simples assim. Então, antes do cara dar entrada, deixa eu dar uma olhada no projeto aqui para ver como é que tá e tal. Aí você vai ver lá os pontos de hidrante, porque assim, dependendo do dimensionamento, a gente vai ver isso na última aula, eu vou ter que ter mais hidrantes do que o necessário. Onde é que esse cara está instalando um hidrante novo? Essa parede pode ser furada, essa parede... Enfim, tudo isso compõe o entendimento do que é um sistema de combate a incêndio, ok? Fazer o cara crachar, né, professor? Exatamente, tem que estar atento, porque senão o cara vai fazer um virtual que na prática não adianta nada. Aí vocês vão ter um virtual aprovado que vai levar 100 a 200 mil reais, 300 mil para você aplicar e não adianta nada. O correto é você ter um projeto de combate a incêndio que se adeque o máximo possível à realidade da estrutura da empresa, tá? Porque assim, na primeira aula eu disse, a não ser que vocês peguem uma empresa que está sendo elaborado o projeto agora e você já consegue inserir nessa realidade um projeto de combate a incêndio onde que seja construído, como foi o caso do Delfina, né? O Delfina ele já foi construído com base em todos os parâmetros possíveis de combate a incêndio, onde eu não tive que quebrar nada, tá? Ali é uma situação, mas se vocês forem para uma empresa onde não tem nada, aí vocês vão ter que acompanhar isso direitinho, ok? Então vamos dar continuidade aqui, já estamos com 1 hora já, e eu prometi não ser longo, mas vamos lá, vamos fechar essa linha de raciocínio. Então aqui, o exemplo 3 de combate a incêndio, eu tenho aqui a brigada de incêndio, tá? Aqui é a NBR, conforme o colega falou, eu tenho uma instrução normativa, aí eu me equivoquei, a 17 aqui é de brigada de incêndio. A de sinalização eu não lembro agora, tá? Mas a própria norma, e aqui o objetivo eu peguei da NBR, é estabelecer as condições mínimas para a composição, formação, implantação, treinamento e reciclagem da brigada de incêndio e os requisitos mínimos para o dimensionamento da quantidade de bombeiro civil. Então aí, para o colega que queria saber sobre dimensionamento, vai estar lá, tá? Eu vou tentar destrinchar isso, eu não quis me apegar agora tudo que é dimensionamento e parâmetro, porque eu vou ter que pegar o que está na norma e tentar facilitar o entendimento na última aula, tá? Mas então, eu entendendo de tudo isso, a NBR vai me dar o critério para a seleção do candidato, a composição da brigada, a organização da brigada, o organograma da brigada, o programa do curso, as atribuições, procedimentos, controle, procedimentos complementares, recomendações gerais, e aí então eu vou implantar a brigada. Por esse mar de coisa, pessoal, tanta coisa para você gerenciar, é que a gente tem que ter apoio, tá? Ou vocês têm apoio e se tornam grandes gestores, ou vocês vão ficar malucos. Porque até aqui a gente viu tanta coisa que vocês precisam gerenciar. Se vocês não tiverem apoio, não tem como. E aí eu queria resumir aí outros meios de combate a incêndio. Os sistemas de detecção de fumaça, que eu não falei aqui ainda. O sistema automático de extinção, os hidrantes públicos. E aí eu entrei no site onde em São Paulo já é obrigatório, por exemplo, em condomínio, eu tenho um hidrante público a tantos metros de distância.
Eu não entrei em detalhes, porque eu queria dar só essa informação superficial, mas a tantos metros de um condomínio tem que ter um hidrante público. E é claro, como sempre, o Corpo de Bombeiro Militar, tá, pessoal? Tudo isso que a gente está vendo aqui é para princípio de incêndio, é para incêndio não tão grande em proporções, tá? Tudo que a gente for fazer aqui vai ser para remediar, para diminuir, mas se descontrolou, meu amigo, Corpo de Bombeiros e a FART, os caras são profissionais e eles vão saber lidar diretamente com isso. Ok? Pessoal, não estou vendo o chat agora, tá? Vamos lá. Vamos usar o meio de escape, constituído por medidas de proteção. Aí eu tenho aqui, ó, passivas. A gente já falou um pouco sobre isso na aula 1. Então, assim, aqui é muito comum essa figura em relação ao estilo americano, né? O estilo brasileiro quase não tem esse tipo de saída de emergência, mas é uma coisa não tão impossível que vocês podem estar aplicando isso. Aqui eu preciso de um sistema dotado de corpo guarda-corpo e tudo mais. Então ele é um meio de escape porque assim, na progressão que a gente está fazendo aqui de prevenção, proteção, combate a incêndio, os meios de escape, quando algo está descontrolado, ele tem que fazer parte do trabalho de vocês, tá? Por isso que às vezes é difícil a gente adequar um projeto de combate a incêndio, porque a tendência é que os lugares sejam muito fechados. E aí você tem que criar uma saída de emergência. E aí é nesse momento em que você vai encontrar dificuldade na execução do projeto, tá? Eu tenho aí... Professor? Pois não? Da coisa de escape, meios de escape, exatamente esse slide. Eu quero acrescentar aí com o senhor que isso é a vivência do engenheiro de segurança dentro das indústrias. Exato. Eu já passei por isso daí umas 3 vezes na empresa que eu estou trabalhando, que a gente tem de resolver esse problema de escape, porque geralmente os prédios, quando são construídos, são antigos. E aí a norma vem mudando, vem a exigência, o corpo de bombeiro todo ano vai lá fazer o AVCB quando vence e tal, e vai exigindo cada vez mais, e a tendência é cada vez mais você melhorar essa parte. Então, esse tipo de escape aí é muito viável para prédios industriais antigos, que a gente não tem como fazer uma porta de emergência saída locais, e aí esse acaba sendo um dos grandes recursos, entendeu? Para a gente tá utilizando dentro das empresas, e geralmente é em cima do engenheiro de segurança que eles vêm. Exatamente. Os projetistas o que a gente vai fazer agora? O bombeiro pediu, então esse é um ponto bem legal pra gente marcar, né? Essa dificuldade ela vai ser presente em empresas com mais de um andar, né? 1 ou 2 andares, e aí você tem N formas, porque assim, o cara que está projetando, que não faz parte da empresa, caso vocês vierem a terceirizar, ele vai encontrar uma forma mais fácil, pode ser, mas mais cara, tá? Então, assim, realmente o engenheiro tem que quebrar a cabeça de como ele vai fazer essa escada segura externamente, porque assim, geralmente, a nossa arquitetura, vou usar como exemplo aqui, edifícios de 2 a 3 andares, ele tem uma entrada e uma saída, que é o mesmo ponto. Eu entro por um lugar e saio pelo mesmo lugar. Então, dependendo do tamanho, da complexidade dessa atividade, eu preciso ter uma outra escada. Eu preciso ter um outro ponto de saída. E aí, caso não foi construído na sua concepção, eu tenho que me desdobrar. E assim, é uma coisa que não tem como fugir. Tá? O seu projeto não vai ser aprovado se você não encontrar uma maneira de resolver isso. Ok? Outro exemplo de medida de proteção passiva são as paredes ou porta corta-fogo. As duas elas seguem a NBR 11.742, tá? E a instrução normativa técnica de São Paulo número 11. Então lá vocês vão saber que as paredes e as portas corta-fogo elas são de material resistente à temperatura, minimamente de 60 minutos, tá? Então assim ela constitui esse material mais forte, né? E aí eu coloquei essa planta aqui, porque assim, não tem como, a não ser que seja uma empresa mesmo referência em segurança, você aplicar parede corta-fogo ou porta corta-fogo em toda a empresa, tá? Eu coloquei essa imagem aqui só para exemplificar que eu tenho aqui uma saída de emergência, está sinalizado em vermelho aqui. Então, as portas
corta-fogo, elas são as mais próximas da saída de emergência, porque se houver um sinistro aqui, a porta corta-fogo ou a parede corta-fogo, ela vai conseguir impedir e segurar que esse incêndio ele se alastre e que ele impeça aqui a minha saída de emergência. Isso só é um toque aí que eu venha estar passando para vocês, porque pode ocorrer eu tenho um orçamento que não dá para fazer na empresa toda, mas nos principais pontos são as principais saídas de emergência, tá? Vamos lá. E aí eu tenho as ativas, falei das passivas, eu tenho as ativas, que são sistemas de detecção. Então, esse sistema aqui, você pode utilizar ele convencional e endereçável. A diferença é que o convencional ele é menos específico que o endereçável, ou seja, vamos supor um condomínio no bloco X. E aí o convencional ele me diz que está tendo incêndio no bloco X. O endereçável ele me diz que está no bloco X, apartamento Y. Então ele é mais específico que o outro. Mas o importante é que vocês tenham um sistema de alarme preciso, porque assim, não tem como vocês estarem ao mesmo tempo em todos os lugares, então ele, dependendo do tipo, e a gente vai ver mais adiante, de temperatura, de fumaça, enfim, e aí eles vão te auxiliar a acionar a empresa toda e aí vocês vão aplicar o plano de emergência. Sinalização audiovisual, tá? E aí entra em o que o colega falou em relação à sinalização. Essa figura aqui foi só para fazer a alusão, tá? Mas no momento em que há um incêndio, a recomendação é que corte a energia, aí dependendo do dia, se estiver nublado, se for de noite, vai estar escuro, tá? Então, essa sinalização de emergência ela tem que ter uma autonomia, tá? Tem que ter uma bateria ali que ela não esteja ligada. É tipo o elevador, né? No meu caso de hospital, ele tinha que estar ligado ao gerador, porque o elevador, em alguns pontos, ele tem que funcionar, apesar de não ser recomendável, se não tiver rampa, porque essa é uma outra situação. Lugares de 2, 3 andares, se não tiver rampa, tem que ter um sistema onde eu consiga tirar o pessoal, principalmente acamado. Isso é uma característica de hospital, tá? Pessoas que não podem se locomover, tá? Mas o sistema de audiovisual, ele tem que funcionar para que eu possa ter um direcionamento para o pessoal que vai estar fugindo, que vai estar em momento de desocupação. O outro sistema são os detectores, aí aqui eu tenho o de fumaça e o de temperatura. Já vi na internet equipamento que são os dois, então você estabelece um parâmetro onde o calor tiver maior, então a fumaça e tudo mais, ele consegue me dizer aí. E é tão legal quando a gente consegue implantar isso dentro de uma sala com um quadro onde ele vai me dizer, um sistema vai, enfim, me dar uma resposta rápida daquilo que pode estar acontecendo em determinada área da empresa. Vocês podem trabalhar numa empresa de 10 mil metros quadrados, por exemplo. Então vocês têm que ter esse auxílio, tá? Ele vem como um meio de escape porque ele aciona e você já direciona todos os trabalhos para aquela área. E o último são os acionadores manuais. E aí ele pode ter em lugares estratégicos, você já deve ter visto ele em algum lugar. E aí isso daí vai muito da concepção, e aí vai entrar a parte treinada das pessoas, enfim, para que elas venham a acionar isso daí realmente só quando for necessário, né? Não haja nenhuma brincadeira e tudo mais. Então ela é mais um sistema aí, ela é manual porque ela não tem detecção nenhuma, é a própria pessoa que pode ativar, ok? Então, eu queria finalizar falando sobre gerenciamento, que é o nosso último item. Incluímos nessa medida de proteção contra incêndio todas as medidas administrativas de dia a dia. Ao longo de todas as aulas que a gente vem falando, pessoal, eu sempre vou convergir para esse tipo de pensamento. É muita coisa para vocês gerenciarem, tá? E aí aqui eu dou só 3 exemplos do que a gente tem que gerenciar. Vem a gestão de pessoas, a gestão de documentos, a infraestrutura e execução. Vocês vão estar no centro de tudo isso, tá? Gestão de pessoas, eu tenho que ver o treinamento, eu tenho que ver a brigada, tá? Eu tenho que ver a reciclagem desse pessoal, de quanto em quanto tempo eu vou ter que fazer isso. As equipes de responsabilidade, eu falei na primeira aula que melhor que vocês que vocês separem a equipe de
evacuação, a equipe de primeiros socorros, a equipe de combate a incêndio. Então, todo esse gerenciamento vocês vão ter que lidar. Tá? O comportamento ele é interessante também, porque o psicológico ele sempre vai entrar nessa parte, porque assim, nós que trabalhamos em segurança do trabalho, a gente tem uma forma treinada de pensar, né, de atuar, prevenção, com precaução e tudo mais. O tiozinho lá da manutenção, o seu José, ele não pensa assim. Na hora que tá pegando fogo, meu amigo, ele não tá nem aí se ele é brigadista, ele quer tirar o dele da reta. Ele quer fugir o mais rápido possível dali. Então esse comportamento, por isso que ele vem depois da responsabilidade, porque ele tem que entender, sendo ele um brigadista, ou até não, porque vem aí a abrangência, tá? Abrangência o que é? Eu tenho meu corpo técnico de brigadistas, mas não é só os brigadistas que vão lidar com isso, eu tenho que lidar com o comportamento de todo mundo da empresa. Tá? O que eu tenho que fazer, como eu devo me comportar, quais são as orientações, então vocês vão acabar lidando com um pessoal mais especializado, que é o brigadista, e o restante da empresa. Né? Só porque eu tenho brigadistas quer dizer que a dona Maria da limpeza não vai receber treinamento nenhum, orientação nenhuma. Não é esse tipo de pensamento. E tudo isso resulta numa cultura da empresa. Tá? Se todos estão treinados, se todos respeitam os brigadistas, se todos entendem. E aí é por isso que na gestão de documentos eu coloco o item simulação, porque é a simulação que vai te dar a melhor forma se você está aplicando aquilo corretamente. Se todos os detectores estão funcionando, se o pessoal no momento de pânico vai agir de maneira correta, se o treinamento deu certo, se o comportamento está sendo aceitável, se a minha cultura ela está... Se ela tem esse espírito de que no momento de pânico eu tenho ações a serem feitas. Por isso que literaturas falam que eu tenho que treinar os atores para uma peça, digamos assim. Tá? Então, naquele momento, você tem que fazer isso. E aí, na gestão de documentos, eu tenho um plano de emergência. Tá? Sugiro que vocês venham a estar pesquisando sobre plano de emergência e pânico, planos de evacuação, tá? Porque ele te dá nortes aí de como agir no momento de que o incêndio ele fugiu do controle. Procedimentos, a partir do momento em que você cria um plano, você tem que traduzir isso para o brigadista ou para o funcionário, e aí entram as instruções técnicas, as ordens de serviços, tá? Isso vai de encontro aqui com as equipes de responsabilidade. Se você define uma equipe de evacuação, você tem que criar procedimentos para eles. Ou cada um vai fazer a sua maneira? Não. Né? Então, por isso que uma coisa leva a outra. Eu tenho um plano maior em que cada um vai saber fazer o que fazer e é a sua responsabilidade. As inspeções eu tenho que estar criando um rito para isso. Como não serão vocês que vão fazer. Se vocês chutarem um escanteio e correr para cabecear, não tem como. Então, vocês vão ter o pessoal lá para fazer. E aí vocês vão dizer como fazer. Os riscos envolvidos, sempre a gente vai estar avaliando o risco com o nosso nível de sistema de combate a incêndio. Relatórios, consequentemente. Você tem que escrever isso. Fiz uma inspeção aqui, tem um lacre violado no setor tal. Aí você vai lá no setor tal e fala, teve algum princípio de incêndio aqui? Não. Então por que esse lacre está? E aí você começa a escrever e registrar e você acaba jogando isso, compartilhar essa responsabilidade, né? Mas a melhor forma, já falei para vocês, são os relatórios. E as simulações, tá? A melhor maneira de você pôr tudo isso em prática. Determinem aí pelo menos uma a cada 6 meses, enfim, conversem com o pessoal de vocês. E a infraestrutura e execução, que vem de projeto e execução, vocês vão ter que lidar com a aquisição do equipamento, vocês vão saber qual é a condizente com o risco da empresa. A manutenção de equipamentos, vocês vão ter que determinar qual é o tipo e o meio da manutenção. A adequação do meio, ou seja, se eu tenho, que a gente já discutiu até aqui, se eu tenho uma estrutura que eu tenho que fazer uma modificação, como é que eu vou trocar a roda do carro com o carro em movimento? Porque tenho quase certeza que a empresa não vai parar para que vocês venham fazer aquele tipo de adequação. Então, a adequação do meio, vocês vão estar, né, qual é a melhor forma no terceiro turno. Excepcionalmente, a gente vai abrir o terceiro turno para que a gente venha fazer isso. A escolha do sistema, e aí vocês vão determinar
o extintor, o hidrante, os detectores, os treinamentos e tudo mais. É vocês que vão escolher o sistema. A equipe de execução, a gente já discutiu sobre isso. Quem vai executar, vai ser interno, vai ser externo. E, por último, é claro, os custos. Tá? Vocês vão ter que fazer isso sempre tendendo a zero, ou seja, o menor custo possível. Além de outros que eu não citei aqui. Nós não falamos sobre primeiros socorros, geralmente é dado no curso de brigada. A estrutura elétrica, tá? Não sei se na empresa onde vocês vão trabalhar vai ter um engenheiro elétrico, então, mas com certeza vai ter uma equipe elétrica ali, e aí vocês vão ter que trabalhar juntamente com eles para que vocês venham a estar fazendo manutenções, para que vocês venham a estar encontrando focos de calor, focos de risco, tá? Porque a estrutura elétrica, pessoal, é a que mais causa acidente. Isso eu posso dizer com propriedade. Geralmente, se houve incêndio em algum lugar, a parte elétrica ou foi início ou propagou o incêndio, tá? Então, a estrutura elétrica ela é muito importante. A gestão de barreiras, lembra que eu falei para vocês em relação ao circo, o Gran Circo, que ocorreu no Brasil na década de 60? Quem for pegar esse trabalho vai ver que foi um ato criminoso. E aí, qual é a gestão de barreiras que vocês vão implantar dentro da empresa de vocês? Qualquer pessoa vai ter acesso ao quadro elétrico, qualquer pessoa pode entrar no lugar, botar fogo e nada vai... Então, até isso vocês vão ter que ver. Qual é a minha gestão de barreiras para que apenas pessoas autorizadas, pessoas treinadas tenham acesso? Claro, sempre vai ter as pessoas com um curso mais específico de entendimento e há outras nem tanto, mas tem que entender o sistema também. Divulgação e marketing. Depois de tudo isso, vocês vão ter que divulgar, vão ter que colocar lá na parede quem são os brigadistas e suas responsabilidades, vão ter que divulgar que vai ter simulação no dia tal, vão ter que divulgar que foi investido tantos mil para que aquele sistema de combate a incêndio possa ser efetivo. Vocês vão divulgar para que vocês apareçam, que quem não é visto não é lembrado. Vocês vão divulgar tudo isso, pessoal, tá? Eu coloquei esse item aqui, Entendendo a Fumaça, porque eu fui pesquisar e eu percebi que na internet, né, existem vários planos para que você conheça os riscos, como é constituído, como você pode prevenir, porque assim, na maioria dos incêndios de grande proporção, o pessoal não morre queimado, pessoal. O pessoal morre porque respira dióxido de carbono, tá? Então na internet, se vocês forem verificar, lá tem formas que você pode lidar com isso, tá? No momento de pânico. Esse é só mais um item de gerenciamento. E por último, as causas do incêndio. Eu espero que vocês não cheguem a esse nível, mas se ocorrer, e aí junto com o Corpo de Bombeiros, geralmente entra a Polícia Civil também, para verificar e assim, sugiro que vocês envolvam, porque eles têm meios de auxiliar se foi criminoso, se não foi criminoso, e aí se não foi criminoso, se foi criminoso, quem foi, ele tem que ser responsabilizado, se não, onde foi que eu falhei em todo esse sistema, tá, pessoal? Então, basicamente é isso. Na outra aula, que eu vou falar sobre a NR23 e os critérios de avaliação do CBMAN. Aí eu já abro aí o microfone para quem quiser falar. Tá? Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Ok? Alguém que queira acrescentar? Oi, professor. Pois não. Pode falar, Rony. Não está funcionando o teu microfone, Rony. Obrigado, Daniele. Deu para entender, pessoal, aí um pouco sobre esse... Oi, professor. Tá me ouvindo agora? Estou ouvindo agora, estou ouvindo. Pois é, voltando aí o gerenciamento aí do que o senhor estava falando no final, certo, que é muito importante realmente esse gerenciamento, e geralmente o que acontece muito na parte de treinamento e simulados. Geralmente a gente vê muito pessoal da nossa própria área mesmo de segurança
fazendo simulados onde ele não avisa ninguém. Isso. Se tu não avisa Realmente. ninguém no simulado, você está correndo um grande risco e você não está ensinando as pessoas, porque o simulado nada mais é um treinamento, um ensinamento. Uhum. E você vai aprender ali com as tuas falhas, com teus erros, e todos têm de estar cientes Com dentro da certeza. empresa, desde a diretoria até os colaboradores lá dentro da área. Nada de estar pegando ninguém de surpresa. Isso acostuma muito acontecer. Uhum. Aí você acaba gerando um pânico e um problema grande e acaba deixando de ser simulado, virando sinistro, na verdade. Uhum. E o gerenciamento aí das ocorrências que acontecem dentro da empresa também é muito bom. Por exemplo, eu entrei dentro de uma empresa e não procurei saber o conhecimento das últimas causas de princípio de incêndio, e eu fico meio voado onde eu vou criar barreiras, igual o senhor falou. Certo. Então, só para dar um overview, né, para todo mundo, na empresa que eu trabalho esse ano, ocorreu 3 princípios de incêndio. E um foi um incêndio onde teve de acionar o bombeiro. Certo. O primeiro foi um no-break que ficava ligado num CP de um laboratório, e aí esse no-break ele veio aquecer, deixaram ligado ele à noite, acho que o computador parece que ficou ligado, segundo a análise de acidente, e aí ele aqueceu, ele veio, pegou fogo, parte elétrica, e aí esse fogo propagou dentro dessa sala. Ainda bem que a sala própria não tinha muito oxigênio, acabou que ela mesma abafou. Entendi. Só que aí é aquela situação que poderia acontecer o bulover lá. Se eu abrisse a porta de uma vez, onde tivesse um brigadista treinado, eu poderia fazer com que esse fogo se propagasse maior em uma grande proporção. O que aconteceu? Os brigadistas da noite eram treinados, acionaram a gente que era da brigada, eu também faço parte, fui acionado de madrugada, e aí orientamos, chamaram o corpo de bombeiro, cheguei lá, o corpo de bombeiro já estava lá, já tinha controlado. A outra situação foi dentro de uma área de rebites, onde tem um carrinho móvel, que dentro dele é tipo uma barreira de contenção onde fica óleo, porque você produz rebites ali e tal, o excesso fica ali. Então ele tem um resíduo de óleo no fundo, e ele foi colocado num posicionamento debaixo de um ar-condicionado central. Acima dele tinha um ar-condicionado central. O que aconteceu? A tomada do ar-condicionado aqueceu, soltou uma faísca, essa faísca caiu dentro desse carrinho, justamente onde tinha óleo, e acabou iniciando um incêndio. Para tu ver como é que as coisas acontecem. Existe milhões de barreiras. Uma história de premonição, né? Aí o que aconteceu? Pelas câmeras de segurança, a gente acabou notando que um dos colaboradores que tem quase 20 anos de empresa tomou todos os cuidados que não deviam ser tomados. Ele tentou apagar, jogou um copo de água dentro, virou os cambal. Entendeu? Então, tudo errado. E era um cara treinado, entendeu? Então, aí veio todas as ações, a gente treinar novamente, orientar, toda essa situação. Para tu ver, uma empresa que é pequena que eu trabalho, não era para ter isso. Imagina uma grande. Quantas ocorrências durante o ano não ocorre de parte elétrica? Então, esse gerenciamento é muito importante aí para os futuros engenheiros de segurança. Por isso que assim, eu sempre tento passar essa visão para vocês daquilo que eu tenho como experiência de quase 10 anos, para que vocês tenham ideia onde vocês estão pisando. Eu já vi situações em que o cara, assim, não professor, né, mas facilitador, em que ele passa um modelo. Eu poderia muito bem chegar com vocês aqui, passar um modelo de sistema de combate a incêndio, mas eu preciso que vocês entendam onde vocês estão inseridos, para que vocês venham a listar isso e por ordem de prioridade, fazendo o que é necessário, tá? Então, por isso que eu sempre tento trazer algo mais, uma experiência mais, porque às vezes a pessoa não sabe nem onde ela está se metendo, né? Por isso, para quem vende serviço, você tem que definir muito bem o escopo da sua atividade, né? E você, como empregado, você também está vendendo um serviço. Você é pago pela empresa para que você venha a proteger ela, né, contra acidentes, né? E o incêndio é um deles, tá? Então, por isso que eu sempre trago essa visão geral, para que vocês venham a organizar isso, tá? Imaginem vocês fazendo uma apresentação como essa para a empresa, e aí o diretor vai entender e vai falar: poxa vida, eu achava que o sistema de combate a incêndio era uma brigada, um projeto de combate a incêndio, um extintor e um hidrante.
E aí a gente consegue perceber que não é só isso, é muita coisa que a gente tem que gerenciar, desde o comportamento até definir o diâmetro do meu hidrante, tá? E aí vocês precisam de auxílio, porque sozinhos vocês não vão conseguir. Ok? Estamos com 1h30 aí. E eu queria fazer isso em menos de 1 hora, não teve como. Imagina se eu tivesse com uns 60 slides aqui. Por isso que não tem como a gente fazer. Em sala de aula é diferente, né? A gente consegue ter mais tempo para isso. E esse tema, quando me deram proteção compensível como tema, desde o início, a minha dificuldade era em resumir isso e passar para vocês de uma maneira mais compreensível, porque é muito material, dá para fazer muita coisa. Ok? Alguém mais que queira acrescentar? Obrigado, Rose. Professor? Pois não? Alô? Oi, Brito, pode falar. Só para ressaltar aí, a aula de hoje também foi muito boa, né? Já finalizando aí, gostei muito. Certo. Tem mais conteúdo. A gente tem que ficar muito atento e sempre também respaldado, porque quando se fala em custo, a empresa, principalmente o SESMIT, né, que o SESMIT ele é visado assim numa visão que não gera custo muito para a empresa, né? A visão dos diretores, mas praticamente é isso. Certo. Então a gente tem que estar sempre respaldado, por mesmo que a empresa não forneceu, porque tu tem que ter tu tem que mostrar mesmo uma visão que aquilo lá vai beneficiar a empresa, é muito difícil, mas certo. Tem que mostrar. Se você mostrar para a empresa ela aprovar, tudo bem, mas geralmente às vezes a empresa não aprova, mas a gente, como está doando nessa área, sempre tem que estar respaldado, que através de documentos, colocar, influenciar todo mundo para assinar o documento. Porque na hora que acontecer, porque geralmente as empresas, elas só, vamos dizer assim, só abrem a mão depois que acontece. Aí o custo é maior, um exemplo. Se fosse para gastar, um exemplo, 100 mil, aí vai gastar 200 mil, 300 mil. Geralmente, a maioria das empresas, elas têm essa visão, né? Que o SESMIT praticamente, entre aspas, não gera quase custo, né? Uhum. É uma visão que eu vejo muito, a dificuldade, né? Uhum. Mas aí, como eu digo, sempre tem que estar respaldado para o documento, envolver todo mundo para assinar. Mas no dia que aconteceu, olha, foi comunicado, foi avisado, assinado por todo mundo envolvido aqui. Porque sempre na hora que acontece, sempre vai para a costa do SESMIT em geral, vai para técnico, vai para o engenheiro de segurança, tudo que é envolvido por SESMIT, principalmente o engenheiro, né? Porque ele que vai assinar ali. Qualquer projeto de responsabilidade de combate a incêndio, né? Então é uma coisa assim que a gente tem que estar bem respaldado através do documento, né? Com certeza. Então, realmente... Isso foi muito bem colocado, professor, porque eu tô prestando consultoria numa empresa que ela se nega a fazer as melhorias, né? Certo. E tanto no combate de incêndio como... Oi, Marcela, ficou sem áudio. Oi. Nem aí para a vida dos outros, e principalmente o que se passa, mas foi muito bem colocado isso daí. E eu procuro, de todas as formas, sempre estar me protegendo com documentos, né, com relatórios e dizendo, tem que fazer isso, isso e isso, mas infelizmente tem muita empresa assim. Assim, existe uma autonomia em relação ao profissional que vocês pretendem ser, tá? Para prestador de serviço. Já falei numa aula de ergonomia, eu acho que eu fui chamado para fazer um orçamento em que o cara, vocês devem lembrar disso, né? Pediu para que o score, né, da minha avaliação fosse verde, fosse positivo. Naquele mesmo momento eu falei obrigado, valeu pela participação, não tem como. Porque é o de vocês que está na reta. Se, Marcela, você propor uma mudança e isso não for aplicado, no final é seu nome que está lá na assinatura, tá? E aí... Com certeza, com certeza. E realmente eu pensei muito nesse sentido esses últimos dias e realmente não vale a pena, professor, não vale a pena de forma alguma. Não vale a pena, tá? Então, assim, mais uma vez, obrigado. Alguém que queira acrescentar mais? E aí a gente já finaliza a aula por hoje. Não esqueçam
de passar para mim o nome dos grupos e os componentes. Não esqueçam de passar para mim as dúvidas que vocês mais têm em relação ao projeto. A última aula vai ser um bate-papo bem legal com um cara que é especialista na área, por isso que eu quero deixar, não queria misturar muito os entendimentos e deixar para a última aula. Eu quero fazer uma espécie de entrevista com ele, eu vou sentar com ele e ver ainda uma melhor dinâmica, tá? Então passem para mim as dúvidas, o professor tem dúvida nisso. Então basicamente a última aula vai ser relativo a projeto, a dimensionamento, a quando eu devo usar isso, quando eu devo usar aquilo. E aí as normas, elas vêm a grosso modo. O nosso trabalho como professor e facilitador sempre vai ser traduzir isso de uma maneira mais compreensível para que vocês tenham um norte a seguir. Ok? Ok, professor. É só uma dúvida, é para passar o nome só dos grupos, isso, quem é que tá, ou o senhor quer entrar nos grupos da faculdade? Não, assim, por exemplo, o teu grupo, Rony, tu, se quiser dar o nome... Tem 7 pessoas, é isso. Isso, então tu fala assim, grupo, aí pelo nome ou pelos componentes eu vou saber. A ideia é eu saber quantos grupos tem, para saber se a minha ideia de... Isso, para eu poder passar a lista para vocês, ó. O grupo do Rony vai falar sobre o estudo de caso X. E aí... entendi. Entendeu? Na semana que vem, a partir de segunda-feira, eu vou passar as orientações no Classroom. Eu vou dizer exatamente o que eu quero no trabalho final. E aí vocês já vão desenvolvendo, porque vocês vão ter o trabalho 1, o trabalho 2 e o trabalho final. Por isso que é um trabalho em grupo. Para quem vai fazer isso tudo de uma vez, vai ficar bem pesado. Então, entrem em algum grupo, desenvolvam isso, dividam, sei lá. Mas o importante é a gente complementar. A gente não pode estar em sala de aula agora, eu faria isso como trabalho, mas a gente não pode, a dinâmica online é diferente, e aí vocês têm que se esforçar para que seja feito esse mínimo aí online, ok? Professor, no caso aí seria 3 trabalhos, é? 3 trabalhos. 2 de pesquisa e o trabalho final. Ok. Ok? Mais alguma coisa? Acho que não, né? Então, beleza. Acho que não, pessoal. Beleza. Muito obrigado aí. Eu que agradeço, então, a atenção de todos. Eu vou disponibilizar isso aqui, eu vou fazer alguns cortes, talvez, e aí vou disponibilizar também, tá tudo sendo gravado aqui. Eu acredito que vai dar para ver tudinho aí para quem perdeu no YouTube, ok? Então, valeu, pessoal, até a próxima. Daqui a 2 semanas, tá? Conforme o cronograma. Daqui a 2 semanas, semana que vem vai ser o tempo para fazer o trabalho 2 e daqui a 2 semanas a gente fecha a aula e eu tô correndo atrás para o dia 1º de agosto a gente ter alguma coisa prática. Espero conseguir, ok? Ok, professor. Obrigado, hein? Bom fim de semana a todos. Tchau, tchau a todos aí.